Conciliar uma carreira profissional de sucesso com a maternidade é um desafio que muitas mulheres enfrentam diariamente. Como equilibrar essas duas jornadas super importantes sem sacrificar a qualidade em nenhuma delas? No episódio de hoje do Gestão de Pessoas, seu programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, divulgado toda quinta às 19 horas no YouTube da The Force Sales Company e em mais de 10 plataformas de podcast diferentes, nós vamos entrar a fundo nesse tema com as autoras do livro O Poder do E, Carreira e Maternidade, a Paula Marshall e a Karen Walsman. Então, se vocês querem entender tudo sobre como definir boas estratégias, ouvir histórias inspiradoras de equilíbrio entre os temas, fica por aí até o final, que de hoje não passa. Vocês vão sair daqui entendendo tudo sobre como equilibrar maternidade e alta performance no trabalho. Muito bem, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio. Antes de entrar no assunto de hoje, o Gestão de Pessoas chega até vocês com o oferecimento da The Force Sales Company, grupo de empresas de recrutamento e seleção, conhecido no país por ter um dos maiores níveis de assertividade do setor, e conta com o time de pessoas do Grupo Tigre, né, uma das empresas mais admiradas do país, inclusive o Tigre que sempre ganha prêmios de RH, né, Paty? Então, uma honra estar com vocês aqui com a gente. Então, se vocês estão precisando recrutar as pessoas e ainda não conhecem a The Force Sales Company, entra lá no forsales-company.com e descubra mais sobre nós. E se vocês querem saber mais sobre o Grupo Tigre também, entra lá no site da Tigre. Muito bem, agora dando início à nossa conversa, queria dar muito boas-vindas aqui a Paola e a Karen. Como é que vocês estão? Estão animadas? Super, super. Estávamos na expectativa dessa conversa. Que bacana. A Paty estava contando aqui off-record, né, antes da gente entrar, que vocês estão com uma agenda super tomada, porque o livro bombou e esse tema está na crista da onda, né? Eu descobri isso, viu? Muito bom. Paola, Karen, como é que você está? Tô bem, tô animada, tô honrada de estar com dois profissionais gigantes, que vêm de empresas gigantes, então eu sempre falo, todo momento que a gente tem é oportunidade de troca, então tô bem feliz de estar aqui trocando com vocês, bem feliz. A gente está mais feliz, provavelmente está mais feliz que vocês, porque esse tema é um tema que sempre surge muito questionamento, né, Paty? É um tema bem polêmico. Né? Eu estou muito feliz, esse é um tema que eu acredito demais, e quando eu fui mãe, muitas das minhas decisões mudaram, então ao ler o livro eu fiquei muito, eu tive compaixão ali, acho que essa é a melhor palavra. Então foi muito bacana. Então, meninas, eu quero agradecer muito por vocês estarem aqui. Sei que a agenda de vocês está lotada. E estou muito feliz porque eu acho que a gente vai poder ajudar muitas mulheres e muitos homens também, porque é um trabalho em conjunto que a gente faz. E poder escutar um pouco mais esse podcast vai ser muito legal. Bom, para a gente começar, queria entender um pouco antes das profissionais, então se Paola e Karen puderem me dizer quem são vocês, né? O que vocês fazem, como é que vocês pensaram aí nessa ideia do livro? Super, Paty. Então eu sou a Paola, sou executiva de RH já há 18 anos, trabalho em multinacionais, fiz minha carreira basicamente dentro da indústria, mas sou mãe do Pedro que está com 10 anos e do Vicente que tem 4, casada com a Alisson, e dentre as muitas coisas que eu amo fazer, esse livro é uma delas, que tem uma missão e um propósito bem especial. A gente já vai falar mais disso, né? Vou passar a bola aqui para a Karen. Legal, eu sou a Karen Walsman, eu também sou executiva de RH há 20 anos, aí entrega a minha diferença de idade com a Paola, sim, eu sou a mais velha, sou psicóloga de formação, apaixonada pelas pessoas, pelas facetas da diversidade, e por isso o livro, e sou mãe do Felipe, de 23 anos, e da Marina, de 15. Muito legal, muito bom, né? Bacana. Meninas, como é que surgiu essa ideia do livro, hein? Me conta um pouquinho aqui, eu tenho uma curiosidade de entender, porque esse é um tema que nas organizações é muito falado, mas ainda, Rodrigo, para mim, eu vejo muito juízo de valor, muito preconceito, né? As mulheres ainda continuam pensando,
puxa, não vou ter filho por conta da minha carreira, ou vou priorizar a carreira, sabe, assim, esse é um questionamento. Então, por que vocês resolveram escrever, né, sobre Eu isso? diria até o seguinte, Paty, você me permite complementar, Claro. eu diria que ele é um tema pouquíssimo democrático, porque você tem empresas que estão muito avançadas no assunto, e você tem outras que estão no meio do caminho e a maioria ainda muito para trás, né? E ainda lidando como se fosse um tabu com o assunto, né? Perfeito. Então as mulheres ficam acuadas Uhum. em pensar sobre maternidade e a empresa não tem uma política clara naquilo, né? Mas enfim, então acho que é um tema bem Excelente. ainda não democrático, né? Verdade. O livro veio, Paty, Rodrigo, de um desejo muito, de dois pilares, assim, eu falo, né, eu e Paula falamos, um desejo muito lindo, muito genuíno de transformar o mundo de uma maneira simples, como é que eu e Paola, com os nossos privilégios, com as nossas experiências, a gente podia dialogar com homens e mulheres e contribuir com a equidade de gênero. Então, a gente acredita muito na transformação pelo simples, né? E num outro pilar que eu diria que é um pouco de maluquice, porque a gente tem uma agenda doida, a gente tem filhos, a gente somos filhas, cuidamos de pais, então tem toda uma logística, uma intensidade no nosso dia a dia, mas o desejo ele falou mais alto, né? E o livro veio para provar que é possível você fazer tudo o que você quer fazer, no momento que você se dispõe a fazer, né? Nessa transformação pelo simples. Mas também, Paty, Rodrigo, a gente foi muito provocada por mulheres que nos olhavam e falavam, meu Deus, como é que vocês fazem? Como é que vocês conseguem ter uma carreira, desejar uma carreira, porque é sobre desejo, você estar num lugar, ser casada ou ter um relacionamento. Às vezes elas olhavam a gente andando no parque, correndo, e falavam, e vocês ainda fazem esporte, né? Conta pra gente. E a gente falava, viu, esse mundo instagramável, essa coisa de Instagram, de LinkedIn, é uma parte disso tudo, mas tem uma jornada que a gente não conta, que a gente não dialoga. E eu e Paola, a gente adora ler, mas a gente não tinha muita literatura que falasse sobre os dois. A gente queria indicar, pós-mentoria, pós-conversa, alguma literatura que ficasse para a pessoa estudar, para ela aprofundar, enfim. E a gente não achou. E aí, bem malucamente, a gente falou, Paola, vem cá. Se não tem, a gente vai fazer. Né? E a Paola, amamentando o Vicente, na época, falou, amiga, que horas? Como assim? As psicólogas, né? A gente não sabe. E aí eu acho que veio uma coisa muito forte da mulher, que eu falei, Paola, a gente... E a Paola, mais maluca, concordou com tudo isso, de falar assim, se a gente dá conta de tocar projetos em empresa, fazer layoff, aumentar a produção, implementar processos novos, a gente criou um filho, criamos filhos, a gente dá conta, a gente dá conta. Então foi disso, assim, dessa provocação de algumas mulheres e desse desconforto e essa vontade de mudar o mundo no simples, assim, que a gente resolveu escrever o livro. Muito legal. Me dá muito orgulho de ouvir, assim, sabe, Karen? Muito orgulho. Porque eu acho que essa é uma das fases mais difíceis quando a mulher resolve ser mãe, mas uma das mais satisfatórias, assim, você fica plena, né, assim, escutando a Karen, você vê o quanto de empoderamento tem essa mulher, né, as duas mostram para mim muito empoderamento, assim, que dá para fazer, né, eu lembro da Maria pequena, né, eu tenho uma filha hoje de 11 anos, mas a Maria com 2, 3 anos, aí eu resolvi fazer MBA, meu, não é possível que eu tô fazendo isso, né? E aí faz inglês e faz não sei o que lá e faz exercício e deu conta, né? Então, assim, parabéns, meninas, pela coragem aí, muito bom. Bom, queria começar. Oi, vamos lá. Eu brincar que dá um trabalho danado, né? Criar um filho, criar uma filha. Mas um sorriso paga tudo. Nossa, paga. Eu acho que um sorriso deles, olhando aquele... E o sorriso, eu digo, o olhar sorrindo, né? Com admiração, te olhando como um porto seguro. Desculpa, gente, não tem projeto organizacional que te dê essa recompensa, sabe? Salário, bônus, não tem. Então, eu acho que quando você descobre o poder que isso tem na tua vida, que é isso que vai te dar gás, a gente só segue, né, Paty? Às vezes a gente não sabe como, mas a gente segue, né? É bem interessante. Eu queria começar aqui perguntando para vocês qual que é a história mais emblemática que vocês podem nos contar
que concilia, né, essas duas coisas. Vocês têm alguma história uau aí para nos trazer? Para dar uma noção do poder que tem, né, nessa conciliação, né? Que eu acho que o tema hoje é esse, né? Quer dizer, olhar a coisa da perspectiva oposta, não do problema, mas qual que é a mágica que isso cria, né? É isso aí. Eu acho que a gente tem... Desculpa, Paola. Não, pode ir. Não, eu acho que a gente tem várias histórias pessoais para trazer para vocês, assim, Paola assumindo uma liderança quando ela descobriu que estava grávida de um filho muito desejado após, né, vou deixar ela falar que eu me empolgo, eu acho a história dela linda, magnífica, e admiro essa mulher demais, assim. Eu tenho histórias que eu abdiquei de ascensão de carreira, porque eu achei que fui preparada, fui fazer um curso na Alemanha, voltei de licença maternidade e abdiquei de posições maiores, porque eu achei que eu não ia dar conta dos dois, e naquele momento eu precisava ser só mãe, porque não tinha esse livro, porque a gente não falava de equidade de gênero, né? Então, acho que a gente tem várias histórias, e eu gosto de trazer, o livro vem conversar sobre dores e amores, não só sobre sucesso, né? Mas sobre aprendizado. Mas acho que a gente queria dar um passo um pouco para trás nessa fala, Paty e Rodrigo, que é assim... E tentar entender que foi o que a gente fez, eu e Paola, a gente foi estudar a história da humanidade, da sociedade, e a gente cresceu com algumas histórias erradas, né, por exemplo, a gente cresceu acreditando que na época da caverna, a mulher ficava na caverna esperando a caça, e hoje a gente vê estudos arqueológicos que têm mostrado algo diferente, que elas também iam para a caça, né, e aí frente a isso, a gente vê que a gente sempre fez os dois papéis. A gente sempre trabalhou e cuidou dos filhos, né? Eu venho de avós de crescimento rural, de experiência rural, e minhas avós cuidavam da lavoura, da agricultura, e cuidavam dos filhos, né? Então, a mulher sempre exerceu os dois papéis. Só que eu acho que hoje a gente vem ocupando papéis diferentes e espaços diferentes. E antes disso, a gente vem desejando coisas diferentes que a gente achava que não podia desejar. E eu acho que é aí que começa esse desconforto e vem essas histórias emblemáticas hoje em dia, né? Porque no final das contas elas sempre existiram, mas talvez elas existiram em papéis e momentos diferentes, né? Então, trazendo um pouquinho desse contexto que nos fez, o livro nos transformou demais, assim, porque a gente fez um estudo muito profundo sobre a nossa sociedade, sobre o nosso papel, sobre os nossos desejos. Muito legal. Paola, me conta aí uma história emblemática sua. Eu tenho uma muito boa, eu tenho várias, mas me ocorre agora, Paty, quando eu estava de licença maternidade do Pedro, e nesse dilema do retorno, porque eu acho que cada maternidade é única, somos únicas na forma de viver a carreira e a maternidade. Acho que isso também é um ponto legal de falar, quando eu e Karen começamos a dialogar e a escrever, a gente começou a perceber que a gente não queria, de forma alguma, cair num lugar de trazer 10 passos sobre a maternidade, a carreira ideal, uma receita, um guia sobre... Porque a gente começou a perceber que essa individualidade trazia uma potência. A forma como eu vivo a carreira e a maternidade, a forma como você, Paty, vive, o Rodrigo vive, eventualmente, a paternidade dele, não sei se você é pai, Rodrigo, mas a forma como cada homem e mulher vivem a sua maternidade e a sua carreira são únicas. Então, a gente começou a entender que existia uma potência naquilo que a gente descobria com a maternidade, né, ou quando um filho nascia. E nessa licença do Pedro, eu vivia esse dilema de querer voltar, eu tinha muita vontade de voltar e muita culpa, porque eu olhava ele pequenininho lá com 3, 4 meses e pensava, gente, eu deveria estar pensando em ficar nesse lugar. E eu já estava querendo conversar sobre indicador, já queria ter notícias do meu trabalho, eu mandava mensagem para as pessoas para saber como é que estava. Então eu já me via com um desejo muito grande de retornar. E aí eu fui no parquinho, nesses parquinhos de bairro, assim, e uma criança caiu do escorregador. E aquilo me marcou tanto, porque imediatamente várias pessoas vieram e a criança começou a chorar e eu ouvi uma frase assim, cadê a mãe dessa criança? E aquilo me marcou, porque eu pensei, gente, essa criança poderia estar com um pai, com um avô, com uma avó, e a frase que foi falada foi, cadê a mãe dessa criança? E aquilo me marcou, eu falei, meu Deus, eu vou voltar a trabalhar
e as pessoas vão ficar esperando a mãe do meu filho quando acontecer alguma situação. Então, essa é uma história que a gente conta no livro, né, Paty? Desse papel da mulher, do papel da mãe, da gente ter ocupado, como a Karen falou, espaços diferentes, mas ainda se cobrar por um espaço de 100% de cuidado daquela criança, né? Da mãe ser 100% cuidadora todo o tempo, provedora de tudo, não das questões só financeiras, mas das questões emocionais, né? E isso vem de um arquétipo. Vem lá do arquétipo da grande mãe, Jung falava disso, né? Eu sou psicóloga também, então a gente nos interessou muito isso, né? Como é que a gente chegou nesse lugar de que a gente começou a atrelar somente a mãe em algumas coisas e não atrelar a mulher em alguns espaços organizacionais. Então essa é uma história que ficou marcada. Muito legal. Interessantíssimo. E quais são os maiores mitos e equívocos que vocês sentem que ainda precisam ser desconstruídos, né? Para as pessoas passarem a entender melhor o que dá para fazer conciliando uma carreira com maternidade. Então conta um pouquinho do que está por trás ainda dessa cortina de fumaça, né, que separa as mulheres muitas vezes de uma grande carreira, por entender que isso é um impeditivo, né, a maternidade é um impeditivo, é um restritivo, é um dificultador. Conta um pouquinho desse ecossistema por trás do assunto. Eu vou trazer aqui, Rodrigo, algumas coisas, daí Karen fica bem à vontade para trazer também os teus pontos. Eu acho que a carreira, ou melhor, a maternidade, por muitas de nós mulheres, eu vou falar isso por mim, sempre foi visto como um lugar de fraqueza lá atrás, né? Então, a maternidade me tiraria coisas, eu entraria em licença, talvez eu não conseguisse trabalhar no meu potencial máximo, mesmo dentro de casa, a gente ouvia assim, como que você vai fazer para trabalhar, quem vai cuidar do seu filho, quem vai fazer o jantar, né? Coisas simples que as nossas mães, as nossas tias, até as nossas amigas falavam sem perceber o impacto disso. E quando a mulher foi para o mercado, eu acho que a gente foi enfraquecida com esse viés, né? Uma coisa chamada viés inconsciente, e a gente fala disso também, do quanto é importante a gente revisitar os nossos vieses, e esse assunto tem tudo a ver com isso, né, Rodrigo? Essa cortina de fogo, ou de fumaça, de fogo não, de fumaça, tem tudo a ver com esses vieses que ficaram guardados lá e que a gente foi simplesmente vivendo e replicando, né? Eu acredito, Karen acredita, que a maternidade é uma potência, é uma força. E quando a gente se dá conta disso, Paty também falou disso, né? Dessa força propulsora que a maternidade pode ser, a gente passa a se colocar nesse lugar de potência. Que a Karen também trouxe no começo da fala dela, se eu sou capaz de cuidar de um projeto, de um layoff, de sentar na mesa de um board, discutir assuntos super difíceis, eu sou capaz também de cuidar da minha casa, de fazer escolhas difíceis, de renunciar e de me posicionar de acordo com aquilo que eu quero fazer na minha carreira, na minha vida. Então, eu acho que a gente começou a perceber que existia um lugar de impulso, de empurrar essas mulheres, no bom sentido, para esse lugar de força, de potência, e que cada uma de nós deveria buscar, de novo, porque isso não é igual para todo mundo, aonde está a nossa força. Aonde está a minha potência enquanto mãe? E aí a gente começou a perceber, né, Paty, e a gente falou muito, eu e Karen, de quantas competências nós desenvolvemos com a maternidade. Eu lembro de situações onde eu fui entrevistar mulheres, e aí eu comecei a passar a ser muito intencional nas minhas escolhas para formar equipes, para trazer pessoas para perto de mim, na minha casa, no meu trabalho, e eu comecei a perceber que isso que eu sentia, elas também sentiam. Essa meio que uma vergonha, assim, eu tive um filho, depois eu tive outro filho, e as mulheres meio envergonhadas de contar isso. E eu comecei a fazer uma pergunta, o que você aprendeu com a maternidade? O que você aprendeu com o teu terceiro filho? Ao invés de pensar, meu Deus, ela tem 3 filhos, como é que ela vai fazer? Que a gente pensa muitas vezes, né? Homem, mulher, não importa. Então, a gente começou a perceber que existia um lugar de potência que poderia descortinar esse lugar e possibilitar a gente viver esses 2 papéis com mais leveza, com menos culpa e com mais potência. Não sei, Cássia, se você quer trazer mais alguma coisa aqui. Quero ver se a Karen tem algum outro mito aí. Não, eu acho que é isso, e eu acho que não é nem mito, Paty, eu tenho um desejo muito grande de que os homens possam viver isso, porque eu acho que eu vou falar de uma equação maior de mundo, assim.
Quando a gente consegue fazer o resgate do feminino, do sensível, do impacto, da empatia, do acolhimento, o mundo fica com outro olhar, assim, né? E a gente sabe o quanto isso reflete nas decisões de negócio. É aquela frase mesmo, a gente teria menos guerra se a gente tivesse mais diálogo, né? Menos ambição desenfreada. Então, um desejo que eu tenho, que eu acho que quando a gente fala disso, que a Paola trouxe, da maternidade ser uma potência, é muito lindo ver o quanto o livro está refletindo para alguns homens repensarem nisso. Que eles também podem sair no meio da reunião e falar, olha, encerrou o horário e eu vou buscar meu filho na escola, sem ter um julgamento de falar, cadê a esposa desse cara? Cadê a companheira desse cara? Então, quando a gente fala de equidade, isso que é gostoso falar, que a equidade vai somar para os dois, e a gente não é contra os homens, ao contrário, amamos, beijamos, adoramos os homens, mas que a gente consiga também fazer um resgate do feminino para dentro dos homens também, né, nesse sentido. Então, esse é um outro mito também, né, que a gente tem que quebrar, dessa masculinidade errada que a gente entende que tem que ter, e principalmente, como a gente está aqui no ambiente de negócio, o quanto reflete ruim isso no nosso dia a dia, né? E eu e Paola, a gente teve líderes, homens incríveis, empáticos, sensíveis, que nos fizeram estar onde a gente está. E são nossos mentores até hoje em dia. A gente tem uma lista muito boa de grandes homens que exercem bem a paternidade também, né? Então, é possível, né? Então, esse é um outro mito também que eu acho que dá para a gente explorar e que indiretamente o livro está trazendo isso também, né? Tá abordando isso também. Inclusive na mitologia é muito comum em vários momentos da história você ter a figura do assexuado, né? Do anjo, né? Ou de figuras míticas assexuadas. E a forma que as pessoas falam que o motivo de isso existir é pelo conceito da junção, de que a perfeição humana é você juntar o melhor dos dois sexos, né? Quer dizer, você equilibrar as pessoas, né? Então o homem se apropriar de conceitos femininos, as mulheres se apropriarem de conceitos masculinos e trabalhar nesse meio do caminho, né? Que é um pouco do que a Karen falou, né? Eu acredito muito nisso, né? Porque que a evolução do homem passa pela sensibilidade, pela sensibilização, pelo subjetivo, né? Sair do bruto, né? De uma abordagem simplificada de olhar as coisas e excessivamente pragmática e começar a se conectar com o aspecto mais subjetivo da existência, da vida, da condição humana, da paternidade, né, das nuances, né, Sim. Enfim. Eu acho que contribuindo um pouco aqui, essa história de nasce uma mãe, nasce uma culpa, eu não sei vocês, meninas, né, mas para mim sempre tem a culpa, né, de poxa, poderia estar mais, poxa, poderia fazer mais, e aí eu aprendi muito essa questão da qualidade e da prioridade. Então, o que é prioridade na minha vida hoje? E eu não sei se vocês viram isso no livro, mas para mim, assim, bom, eu escolhi ter uma filha. Então, ela é a minha prioridade. E a partir do momento onde você coloca isso muito claro na tua cabeça, as coisas vão se resolvendo, que a gente fica com menos culpa, né? Então, se agora, né, a escola me ligar e falar, olha, Patrícia, Maria você precisa vir aqui, eu falar, gente, desculpa. E aí é essa história de você entender que, poxa, eu tenho uma prioridade. Eu não sei, Karen, Paula, vocês conseguiram ver isso também? Faz sentido o que eu estou trazendo para vocês? Totalmente, Paty. Acho que eu vou compartilhar aqui algo que a gente também nós nos debruçamos sobre isso, porque eu acho que nós mulheres, a gente veio de um lugar onde a gente ouviu que a gente tinha que equilibrar pratos. Acho que você já deve ter ouvido, Paty, você também, Rodrigo, eu e Karen, nós ouvíamos muito, equilibra os pratos, um pratinho caiu, esse prato aqui. E eu, particularmente, me irritava profundamente com isso, gente. Eu falava, gente, eu não sou malabarista, eu não sou equilibrista, eu não trabalho no circo, com todo respeito, eu não quero esse negócio para minha vida. Eu quero poder ser intencional no tempo que eu tenho, nas escolhas que eu fiz, e como você falou, né, Paty, estabelecer o que é prioridade. E a gente começou a perceber que quando a gente se desapegava desse modelo que foi criado, imposto para nós, foi colocado, a gente começou a entender que a vida é mais uma gangorra do que um equilibrismo de pratos. E a gente tem um sobe e desce da vida
que acontece de forma dinâmica e que a gente não controla, que é isso que você trouxe, né, Paty? As crianças ficam doentes, as pessoas têm dificuldades, têm problemas, e é uma gangorra. Tem assuntos que eu vou ter que priorizar, vão estar no alto, outros vão estar embaixo, e tá tudo certo, porque eu vou estar ali presente 100% naquele momento, né? Seja com a minha filha, seja numa reunião, seja tomando uma decisão super importante para a comunidade, para o espaço que eu faço parte, mas assumir que a gente não vai conseguir fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E isso eu acho que é mais um dos mitos, e mais uma cobrança que traz mais culpa, e que nos afasta, em muitos momentos, desse desejo de performar em vários papéis, ou em 2 papéis, né? A gente está falando aqui de carreira e maternidade, mas poderiam ter outros papéis importantes aqui na discussão. Então, a vida é mais uma gangorra do que um equilibrismo frenético de pratos, que a gente não vai dar conta desse modelo mesmo. Falava-se, né, antigamente, talvez alguns anos atrás, não tem essa referência, mas da mulher polvo, de você ser multitask. Gente, não dá. A gente vai ter que fazer bem feito, uma coisa de cada vez. E isso inclui os filhos, inclui a maternidade, a paternidade, inclui, às vezes, cuidar da equipe, né? A gente não consegue. Que pessoa trabalha com um filho doente em casa? Um filho com febre? Um pai, uma mãe? A gente não consegue, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a entender que tem lugares de prioridade e lugares de qualidade, de tempo de qualidade, de intencionalidade. Eu e Karen, a gente começou a fazer algumas coisas na nossa vida que acho que vão em linha com o que você trouxe, Paty, de priorizar. Tem momentos que eu não vou atender o telefone. Eu não vou atender o telefone 8 horas da noite, porque é o horário que eu janto com eles. Não vou atender o telefone. Pode ser o presidente do país. É isso aí. Não posso, eu tô com eles. Eu posso até mandar uma mensagem dizendo, ó, eu estou jantando, falo com você depois, falo com você amanhã. Não vamos mais mentir sobre isso, né, Paola? Que é uma coisa que a gente fazia também. Eu vou falar que o pneu furou, vou falar que a internet caiu. Não, eu vou falar que eu estou com a minha filha em estado febril. Então, eu acredito muito nisso, extinguir mentira branca, pra gente enfrentar os fatos. Eu defendo muito isso. Né, Rodrigo? Não é fácil, né? Pega o caminho mais longo, mas o que vai te levar mais longe, que é o de você abordar a verdade e daí aprender a lidar com aquela escolha que você fez, né? E os dois aprendem. É muito legal quando você de fato fala isso, e aí você vê você fica tentando entender a reação do outro, né? E aí quando você fala a verdade, porque você pode falar, né? Olha, não vou entrar na reunião porque meu pneu furou. Achei, nunca tinha pensado nessa, né? Mas, é uma reação. Agora, quando você fala, olha, desculpa, eu não vou poder entrar porque meu filho está doente. Agora eu acho que a gente começa, o homem também está nesse papel agora de entender, de falar, putz, não tem como ela participar numa situação como essa. Então eu acho que a gente também está vivendo uma evolução nesse sentido da nossa sociedade, em especial, né, onde eu estou trabalhando hoje na Tigre. Eu acho que eu venho falando muito isso para os homens, assim, eu tenho o prazer de trabalhar com homens muito generosos, porque estão junto com a gente nesse processo. Porque se não fosse essa generosidade, eu acho que seria ainda mais difícil. Então, acho que aqui tem uma evolução dos dois lados, né? Então, eu acho que ainda tem um caminho a ser, né, percorrido. Eu acho que as mulheres conseguiram entender que elas podem ser quem elas quiserem, que elas podem estar onde elas quiserem. E os homens agora estão começando a entender que, poxa, dá para viver em comunidade, dá para viver os dois juntos aqui, né? Você sabe que eu me lembrei de um livro que eu gosto muito, que provavelmente vocês já devem conhecer ou ter lido, que é o Reinventing Organizations, do Frederic Laloux. Ele fala dos estágios de evolução das empresas, né? Se eu não me engano, são 6 estágios ou 7. E ele fala, e o que, né, no final do dia ele quer falar com isso? Ele quer falar que o nível de evolução da empresa no ponto de vista quase que espiritual, em última instância, que é a pessoa atingir um nível de empatia e consciência, de se colocar no lugar do outro e acolher essas particularidades da vida de uma forma natural, sem impor, né? Só porque você é um pai ausente, você vai impor que a pessoa tem que priorizar a empresa no lugar, né? Tem que tomar decisões difíceis que vão ter um custo emocional, né? Então ele trabalha como se fosse uma régua evolutiva
que eu achei muito interessante. E eu trabalhando, né, para várias empresas como recrutador, o que eu percebo é que tem muitos tons de cinza, né, nessa espectro evolutivo. Você ainda tem muitos líderes com pouquíssima empatia, né, e você tem um grupo menor de pessoas, né, de lideranças que conseguem ter essa visão mais do indivíduo, não do trabalhador, não do colaborador, mas do indivíduo, né, e do coletivo, não só do individual. Então, acho que é um desafio um pouco também de entender em que ambiente que você está inserido. Porque vão ter ambientes ali onde, infelizmente, me parece que a guerra a guerra não está perdida, porque eu acho que não vão ter empresas que vão durar muito sem se evoluir. Mas a batalha está perdida. Talvez a tua batalha naquele local não tem como ganhar, né? Vocês estudaram um pouco isso? Vocês percebem essa fala do Rodrigo nas organizações, meninas? Sim, muito. O que eu vejo, né? Até vocês falando, gente, passa um flashback, né, na cabeça, assim, das coisas que a gente viveu juntas, porque eu e Paula já trabalhamos na mesma organização, tive essa felicidade de ter ela comigo e estar com ela. E aí, gente, eu lembro que, né, numa organização que a gente trabalhou juntas, sim, eu vejo isso, Rodrigo, só respondendo, tem ainda muita gente em involução, digamos assim, e eu fico muito triste disso, e para mim, tenho até exemplos de falar disso, e talvez eu gosto de poder falar isso aqui, porque é um canal de influência. Eu fico triste de ver as empresas retomando para um modelo presencial full-time, assim. Eu acho que a gente não aprendeu ainda o que a gente podia equilibrar de formas diferentes. Esse é um grande reflexo na nossa constituição familiar, quando a gente continua no controle, né? E não numa gestão fluida. Então, existe. Mas, ao mesmo tempo, voltando na fala que trabalhamos juntas, a gente começou a tocar um programa de equidade de gênero na empresa que a gente trabalhava, e o presidente, muito aberto, e aí eu e Paula, a gente tinha muito acesso a ele falou, olha, eu admiro vocês duas, e eu queria saber de vocês duas como é que é trabalhar aqui, sendo mulher. E eu aprendi, gente, eu só queria voltar, eu aprendi a não mentir mais sobre a minha vida com a Paola, porque ela falava, amiga, não mente, fala a verdade para a gente transformar esse mundo. E para mim, eu tive que resetar a minha cabeça para falar, é verdade, eu não vou mentir que o pneu furou, não vou mentir que eu estava com dor de barriga, eu vou falar que é um contexto familiar. E aí, Rodrigo e Paty, o que eu vi? Quando o presidente nos falou isso, nos perguntou isso, eu lembrei da Paola na hora, na sessão que eu estava com ele, e eu falei, fulano, eu entendo que aqui é um lugar bom para trabalhar, porque quando eu me atraso para reunião, inclusive com você, eu não preciso mentir que o pneu furou. Eu posso falar que a Marina estava passando muito mal de estômago, e eu podia deixá-la com alguém, mas eu não quis deixá-la com alguém. Um outro exemplo, fulana, é que naquele projeto que você me pediu para defender lá na Suécia, que era o projeto que eu mais amei fazer no ano, e que eu estava preparada, minha filha ficou doente com H1N1 e meu marido também. E eu pude chegar na organização com muita dor, gente, porque eu queria muito estar lá também. E eu queria muito estar com ele, e é culpa, né, Paty? Eu queria estar nos dois espaços. E eu pude chegar para ele e falar, eu não vou, eu já decidi, eu nem quero saber se você quer que eu vá, né, mas eu não vou, né, nem que isso me custe muito, mas vai me custar muito mais caro não ter o sucesso na minha casa, né, e saber que eles podem passar mal e, enfim, não quero nem imaginar. Então, eu acho que é esse ambiente de trabalho que a gente tem, mas que ele não é fácil, Rodrigo. Eu preciso trazer que eu e Paola somos duas privilegiadas, e até num contexto materno, porque não somos mães atípicas, não somos mães solos, então a gente fala de um lugar de muito privilégio, e tivemos a sorte e o privilégio de trabalhar em empresas muito boas, mas eu não quero dar uma pitada negativa, mas real, a maioria das empresas ainda não está nesse processo de evolução. A gente ainda não está na maioria dessa generosidade, Paty, por isso que a gente tem que dialogar sobre isso. Por isso a necessidade do livro, por isso a necessidade da gente estar aqui. Né? Então, eu reconheço isso, Rodrigo, que você traz. E eu não vou mentir para vocês que, assim, mesmo eu estando numa posição privilegiada, que é de falar de RH o tempo inteiro no podcast, no dia a dia, e de recrutamento e seleção, e de gente, eu me peguei numa situação um mês atrás que me deixou um pouco chocado, que foi o quanto
distante é para o homem, mesmo para mim, que, de novo, estou inserido no mundo do RH, eu me peguei numa situação curiosa, que foi um fato seguinte, né? A irmã de um amigo meu de infância se separou, e a família deles mora numa chácara, um condomínio de casas de família, assim, né? Cada familiar tem uma casa. Ela se separou, morava com o marido num apartamento, e aí ele estava me contando a história de um outro contexto, não era sobre o ponto de vista da equidade de gênero, era uma outra, mas me chamou muito a atenção o seguinte, que ele falou que ofereceu para ela, puxa, você tem um terreno aqui, né, vamos construir uma casa e você mora aqui. Dela, de jeito nenhum, não vou de jeito nenhum. Mas por que você não vai? Não, porque uma coisa é você, homem, tá lá, aí a família te serve. Então tem as tias, tem a mãe, então você vai lá, deixa os filhos com a mãe, com a tia. Outra coisa é eu estar lá, porque daí eu vou ter que servi-las. Cara, aquilo ali me caiu como uma bomba, assim, eu falei, caramba, cara, que coisa, eu nunca tinha pensado nessa particularidade que a mulher, quando ela está inserida no ambiente familiar, tem uma cobrança natural, principalmente das gerações mais antigas, que é o caso aqui, né? E a gente, como homem, por mais que a gente teorize o assunto da equidade de gênero, e por mais que a gente empatize com o assunto e tente ser o melhor que a gente pode no assunto, infelizmente a gente não consegue vestir totalmente o sapato das mulheres no tema. Porque imagina, para mim foi um espanto aquilo, porque eu não, em hipótese alguma, recomendaria para alguém não se mude, porque se você for para lá, vão começar a te empilhar de tarefa por você ser mulher. Claro. Então é engraçado, né, como a gente, mesmo tentando, muitas vezes o homem tem dificuldade de entender o contexto da mulher, né? E aqui, eu acho que a Karen foi ótima em trazer que não é essa realidade que a gente vem vendo hoje em muitas das empresas. Então, quem está nos escutando, nos assistindo, que possa fazer essa reflexão, né? E aí, como é que a gente engaja mais mulheres e homens dentro desse processo? Porque para mim não tem volta, sabe, Karen? Eu percebo que não tem não, vamos voltar ao que era antes. Não tem mais. Então, como é que a gente evolui mais rápido agora? Porque, de fato, eu quero que a minha filha, os filhos de vocês estejam num lugar melhor trabalhando no futuro. Então, Paty, o que a gente mais deseja, eu e Karen, é que esse livro não seja necessário no futuro mais, que essa conversa não precise mais acontecer. A gente falar de equidade de gênero, de espaço para a mulher, para o homem no ambiente organizacional, não vai precisar existir mais para a Maria, para o Pedro, para a Marina. Esse é o nosso grande desejo, né? Enquanto a gente não chegar lá, porque a gente caminha a passos lentos, na minha opinião ainda, a gente vai precisar influenciar, incomodar no bom sentido, como RH, como cidadão, como, né, o papel que a gente exerce dentro do nosso micromundo aqui, né? Então, eu acho que sim, eu acho que o desejo é que esse diálogo possa transformar e alcançar as próximas gerações. Eu vivi situações de renúncia, Karen, também, onde eu quase abri mão de algo que eu não queria. Por estar tão instituído, tão estrutural na minha formação, ter que escolher. Que a próxima geração, que as mulheres que vêm após nós, né, Paty, possam não ter esses dilemas, não precisem se questionar sobre esses pontos, possam simplesmente fazer escolhas, ter uma rede de apoio e seguir. E eu acho que eu quero só falar aqui sobre a rede de apoio, que eu mencionei rapidamente, e o Rodrigo trouxe nessa fala com um colega que ele compartilhou aqui, que a gente tem um ditado africano que fala que é necessário uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. Por que é que a gente está achando que a gente vai fazer isso sozinha? É isso. Né? Por que a gente está atribuindo à mulher todos esses super papéis de cuidado? Cuida do filho, cuida da mãe, cuida da tia, né? Por que a gente ainda está esperando que essa mulher dê conta de tudo isso? Eu acho que esse é um mito, né, Paula? Esse é um mito que tem que ser quebrado, assim. É engraçado você ter trazido isso, porque agora, né, no Dia das Mães, enfim, o grupo de família lá tava, parabéns às mamães do grupo, tal, e eu tenho primas que são mães, primas que não são mães, né, outros primos, enfim, eu tenho um privilégio de ter uma família
muito feminina e que nos ajuda muito aqui, né? Tanto homens quanto mulheres. E a minha prima trouxe exatamente isso, Paola, assim, eu quero agradecer essa aldeia que me ajuda a cuidar dos meus filhos. E é isso, né? Porque, de fato, não dá pra gente fazer tudo sozinha. Não dá. Esse é um fato. A gente precisa entender isso e dizer, olha, eu não dou conta. Eu não consigo. Né? Eu vou fazer isso, mas isso aqui eu não vou fazer. Isso. Pessoal, fica bem, né, com isso. Eu, como uma pessoa que tem um senso de oportunidade bom, eu tô percebendo que a gente está tendo uma oportunidade única aqui nesse podcast, porque eu tô diante de 3 mulheres que não só tiveram enorme sucesso como profissionais, como têm sucesso como mães, né? Quer dizer, como parte da família. Então, pensando naquelas mulheres que estão começando a carreira, ou estão na metade da carreira, e que vão enfrentar tudo que vocês passaram, né? Todos os dilemas que vocês passaram, todos os momentos de quase renunciar, né? Que eu acho que esses devem ser momentos de muita pressão, né? Por você estar tendo que abrir mão de alguma coisa, né? Você não vai conseguir ter tudo que você planejou, né? Eu queria que vocês tentassem criar um playbook aí de os pilares de sustentação para se conseguir equilibrar sucesso profissional e maternidade, né? Para a gente orientar essas mulheres com dicas práticas, assim, de olha, autoconfiança, não sei, um playbookzinho, assim, uma lista de temas que vocês entendem que são os pilares de sustentação para essas mulheres terem sucesso. Eu não vou falar só um, mas vou tentar pincelar o que a gente tem falado. Eu acho que o primeiro é a gente se cobrar menos. A gente tem trabalhado, Paty, algo que você falou, talvez traduzindo um pouco o que a gente entendeu disso, de suficiência e não de perfeição. Seremos suficientemente boas ou ruins em alguns momentos. E a suficiência te traz num lugar de mais aconchego, né, de mais acolhimento para si só. Então, acho que esse é um dos pilares, assim, Rodrigo, da gente entender que a gente não vai arrasar toda hora, que às vezes a gente vai lá num podcast, vai arrasar, mas chega em casa, tá tudo bagunçado. Então, a gente vai ser suficiente, e nessa suficiência, a gente deixa de querer controlar tudo, e começa a pedir mais ajuda, que é isso que a gente está falando. Então, aprender a pedir ajuda é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza. Né? E eu acho que do que a gente faz, a gente ensina os filhos a fazerem. Se você quiser ser perfeita a toda hora, tua filha vai crescer querendo ser perfeita a toda hora, não errar, não aprender. Né? Eu assisti uma palestra da Paty que eu amei, que ela falou, gente, tem que errar, a gente só aprende errando, é isso aí. Né? Mas se a gente ensina que a gente é perfeita a toda hora, como é que é incoerente o discurso com a prática, né? Então, pedir ajuda, ser suficiente, e a Paola fala algo muito lindo, a gente aprende muito com a Paola, por isso que eu fico citando ela, acho que a gente aprende muito na hora com pessoas muito inspiradoras. E eu acho que um outro ponto é a gente se conhecer, Rodrigo. Acho que essa é uma pergunta de 1 milhão, assim, para onde eu quero ir e o que eu não quero fazer. Então, eu aprendi não só mais responder aonde eu quero ir, mas eu aprendi a responder o que eu não abro mão mais, que é isso que a Paty falou, eu não abro mais mão de estar em alguns momentos especiais com a minha filha. E toda nova contratação, seja de uma nova posição na mesma empresa, ou de uma empresa diferente, isso é um fator de negociação. Então, eu negocio salário, eu negocio posição, eu negocio modelo de trabalho, e isso é uma negociação que eu não abro mais mão. Mas, gente, de novo, que eu trabalhei para estar nesse lugar de negociação. Então, eu não negocio alguns momentos muito especiais da Marina na minha vida, eu não negocio as idas ao médico, eu não negocio se ela está doente e defender o projeto no outro país. É inegociável, não é indiscutível. Mas eu sei que é uma longa jornada para a gente chegar nisso, né? Em muitos momentos eu fiz o contrário, eu menti, né? Que o pneu furou, que eu estava com dor de barriga, e a Paola me ensinou, amiga, enfrenta, né? Isso é negociação. Então, essa coisa da gente se conhecer, Rodrigo, é muito importante, e a gente saber responder o que a gente quer e o que a gente não abre mão. E negociar, e eu não sei a Paty, eu não sei a Paola, mas eu estou em negociação toda semana sobre minha vida pessoal e minha vida profissional. Toda semana sobre uma viagem que eu vou adiar, sobre um projeto que eu vou renegociar, tentando equilibrar a minha vida pessoal, toda semana.
né? Então, também sair dessa utopia, Rodrigo, que ela vai se alinear à nossa vida, né? Então, eu estudei, entrei na empresa X, eu consegui essa posição, agora vai dar tudo certo. Não vai, né? Então, falar um pouco mais disso. Gente, é muita coisa, eu me empolgo aqui, porque é muita coisa. Eu posso pegar uma carona aqui na fala da Karen, que eu achei incrível, e assim, eu também aprendo muito com ela, e uma das coisas que ela faz bem é isso que ela acabou de falar. Eu acho, e é isso que eu quero reforçar, assim, contratem aquilo que é importante. No trabalho, em casa, nas relações, até na tua rede de apoio. Contrate com a tua rede de apoio o que você precisa. Tua rede de apoio, às vezes, vai ser, gente, eu vivi isso, tá? O açougue da esquina, que entregava a carne cortadinha na minha casa. A quitanda, que trazia os legumes, sei lá, já prontos para eu poder fazer o jantar à noite. Às vezes eu não tinha uma super rede de apoio com avó, tia, babá. E eu me frustrei um tempo, porque eu pensava, gente, eu queria ter uma rede de apoio maravilhosa. E em algum momento da minha vida eu não tive. Então eu tive que buscar a minha rede de apoio, eu tive que contratar a minha rede de apoio. Então, acho que para as mulheres que estão vindo e que estão começando nessa jornada, tá tudo bem você contratar uma rede de apoio que às vezes vai ser também suficiente, né? E contratar as relações, contratar com o teu parceiro, com a tua parceira, aonde você quer ir. Se ele também quer ir com você nesse lugar, porque você vai precisar, se isso for um contrato na relação de vocês, ir junto em alguns momentos. Vai ficar difícil para essa pessoa do teu lado também. Essa pessoa também vai ter que segurar alguma barra para você ficar 2 semanas em outro país, para você ir atender uma conferência em outro estado, quando tem apresentação do balé e ele vai ter que fazer o cabelinho, o coque, colocar a sapatilha, né? Ou ir na reunião de mães, né? Eu lembro que quando o Pedro era pequenininho, o Alisson ia me mandava foto, ele chegava lá, só tinha as mães de shorts, e isso virou até uma brincadeira, assim, as mães iam no meio da tarde, as mulheres que não trabalhavam, ele dava aula, ele tinha mais flexibilidade que eu, isso há 10 anos atrás, ele me mandava, eu tô aqui na reunião de mães, pá. Então é isso, a pessoa que está do teu lado também tem que embarcar com você nesse projeto, né, sabendo que vão ter alegrias e desafios, dores e amores, né. Então quando a gente contrata é mais fácil, eu acho que daí fica mais leve, as pessoas que estão nesse projeto conseguem curtir mais, né, seja educar e criar uma criança, seja ter progressão na carreira, ter que estudar, ter que fazer, às vezes, um sacrifício adicional para viver algo na carreira também, né? E a gente só consegue isso conhecendo, que foi o que a Karen falou, se conhecendo aquilo que você faz bem, aquilo que você não faz, peça ajuda daquilo que você não faz bem, diga, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso nesse momento. Eu posso aprender, eu estou muito aberta, eu posso aprender, posso estudar, posso falar com aquela pessoa, fazer, hoje eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer isso. E tá tudo bem, quando a gente conhece quem a gente é e consegue que a gente é capaz de fazer tantas outras coisas, tudo bem não saber algumas. Né? Então eu deixaria aqui essa... Excelente, eu só queria complementar, porque eu concordo absolutamente com tudo que elas colocaram, e aí tem uma parte da Paola aqui, né, do contrato que ela traz, e aí acho que a gente também tem que fazer um contrato com os nossos filhos, porque eles entendem o que está acontecendo. Então eu estava falando ontem até sobre essa situação, né, eu sou separada e eu morava em Joinville, e a Maria era muito pequena, então eu lembro que quando eu chegava de viagem, a Maria estava dormindo já, então eu levava lá para cima, eu morava no apartamento, e depois tinha todas as coisas para pegar, mala, pega como, né, e a primeira vez eu deixei ela dormindo, fiquei esperando, não acordou, eu falei, vou descer correndo. Quando eu estava subindo, acho que estava no 3º andar, assim, eu escutei um berro, mãe! Meu Deus, né, vão me denunciar aqui. E eu fui chegando e foi cada vez ficando maior o grito, né, e aí quando eu abri a porta, ela estava chorando, eu falei, filha, eu preciso combinar uma coisa com você, somos só nós duas, então, quando você chega dormindo, eu preciso deixar você para pegar as coisas, ou eu te acordo e você leva junto comigo. E a partir daquele dia ela entendeu, e tá tudo certo, porque como é que faz? Eu não sou polvo, né, como a Paola trouxe. E tudo, hoje em dia, eu combino muito com a minha filha, e as coisas dão muito certo nesse sentido. Lógico que é mais difícil, tem coisa que demora mais, mas você combinou com ela.
Então as coisas vão ficar mais fáceis, assim. E criar a narrativa também, porque eu acho que as crianças também no ambiente escolar, elas criam um parâmetro, né? A mãe do fulano faz isso, o pai do fulano faz aquilo, acho que também dá construir a história, né? Essa é a nossa realidade. Como todo líder tem que fazer esse papel, né? Que é construir a retórica, a moldar a realidade pro concreto, pro que dá, né? Mas, gente, eu fiz uma lista, eu adoro lista, inclusive, eu vou falar que a única coisa que eu não tô adorando nesse episódio foi quando a Karen e a Paola falaram que elas não fizeram lista no livro delas, porque eu vou ser muito sincero, eu acho que vocês vão ajudar muita gente, muitas mães, se vocês organizarem essas dicas, não só essas que vocês falaram, como outras que com certeza vocês têm, porque eu acho que deve fazer muita falta essa clareza de entendimento do que precisa. E eu anotei aqui rigorosamente o que vocês falaram, porque eu achei genial, e eu vou repetir, e daí passar a bola para vocês e completar essa lista aqui, quem sabe até dar uma matéria-prima inicial para um segundo livro. Aí, exatamente, um segundo livro, 8 dicas para ser uma super mãe, sei lá, algo Só para te ajudar, Rodrigo, vamos ouvir tua lista, mas ao final de cada capítulo a gente colocou uma lista de aprendizado. Isso é muito legal. A gente colocou. O livro ele é todo didático, pensando no como ajudar, não só em apontar, mas como que a gente ajuda. Então, você está super conectado no livro, mesmo sem ter lido, sabe? Então fechou. E agora vamos te ouvir, porque na terceira edição a gente pode incluir tua lista. Boa! Ou escrever um novo livro aí, né? Ou escrever inclusive, eu vou até falar também, ocorreu aqui, falar pro nosso RH lá, comprar o livro e dar para as mães lá da empresa. Muito bom. Mas eu anotei aqui o seguinte: buscar o sentimento de suficiência, não de perfeição. Aliás, achei isso genial. Achei isso, eu acho que serve para tudo na vida, né? Porque às vezes a gente fica, nós somos nosso maior inimigo nas coisas, aí. né? Segundo, aprimorar o autoconhecimento, entendendo quais são as prioridades, né? E eu acho que prioridade vem do autoconhecimento. Sim. Né? Então, genial também a reflexão que vocês trouxeram. Construir ou contratar uma rede de apoio e combinar bem os papéis. Perfeito. Achei também incrível, né? Pedir ajuda no que não souber fazer e combinar bem com os filhos, que eu também achei incrível, né? Quer dizer, você construir a narrativa, você brifar, alinhar a expectativa, fazer quase que um trabalho de liderança mesmo, né? É um stakeholder online. É um stakeholder. E ele é o mais importante, né, Paola? Vamos combinar, os mais interessados. É isso aí. Ele é a convergência do equilíbrio, onde tudo desemboca, ali vai... E além desses pontos, que faltou na nossa lista? Com certeza várias coisas, mas assim, de cabeça. Mais Rodrigo. Tá muito inspirador esse bate-papo, viu? A gente vai ter que tomar um café pós-podcast. Bora, combinado. Mas é que eu acho que um último aí, Rodrigo, que é um aprendizado que a gente teve com o livro, é que, assim, sucesso é dentro de casa, né? Fora são só conquistas, né? A Paola fala uma frase muito linda, que o trabalho está dentro da vida e não o contrário, e a gente tem esquecido dessa equação, e por isso que a gente vem se perdendo, vem se sentindo mal, muitas vezes até depressivo, se cobrando, né? Porque a gente bota o peso na equação errada, né? E eu acho que e para finalizar essa lista, eu te diria que o nosso maior MBA está dentro de casa. Os filhos são os que dão os melhores feedbacks, os mais verdadeiros, os mais doídos. E aí a gente busca um monte de formação, um monte de desenvolvimento, um monte de livros, esquece de olhar para a jornada, esquece de olhar para quem está junto de você, para quem te conhece genuinamente. Então, também valorizar que a tua fonte de desenvolvimento, de aprendizado, às vezes está, assim, no nenê de 4 anos, na criança de 4 anos, no adolescente de 14, 15, a minha filha me dá feedbacks que às vezes eu fico desnorteada, que nunca um executivo ou uma executiva me deram. E ela me conhece muito. Então, eu acho que isso é um poço de aprendizado que, como a Paola falou, né, a gente não valoriza a maternidade e a paternidade, e nem dentro disso, a gente ignora quem mais nos ama tentando nos falar o mais legal da vida, né? Então, esse, para mim, eu acho que da lista, é o mais legal de todos, assim, o menos explorado, sabe?
Eu brinco, Karen, que eu tô fazendo um MBA de mãe, eu tô no meu 11º ano, né? Então, e cada ano é um ano muito difícil. Tá subindo de fase, né, Paty? Agora eu tô entrando numa fase bem hard, né? Que é a fase adolescência aqui. Então, esse é um MBA que você vai aprendendo mesmo. Acho que essa é a fala, né? Ou seja, às vezes eu acho que tá tão difícil, eu olho para minha filha, ela tava tão. Ai, tá tão tranquila. Eu acho que o que você tem que fazer, tá tudo bem, o sabe? que você tem que fazer é comprar uns 4 cachorros. E aí você vai ter uma filha e 4 cachorros. Porque eu me lembrei de um conto muito engraçado, que eu sempre, quando eu tô passando por uns momentos difíceis, eu sempre lembro. Que eu vou tentar falar de uma forma super rápida, mas esse é um conhecimento que eu acho que vai ajudar muita gente aqui. Que é o seguinte, diz que uma pessoa estava passando baita dificuldade em casa, porque morava num cubículo com a mulher, com a sogra, com o sogro e com mais 5 crianças, numa casa minúscula, né? E ele estava depressivo e de mal com a vida e super triste, foi consultar um sábio, né? Puxa, sábio, minha vida tá horrível, porque eu moro numa casa assim, ela é cheia de gente, eu não tenho privacidade, e, poxa, nada fica organizado, e eu chego em casa daquela gritaria, e daí tô com a minha sogra, com o meu sogro, o que eu faço para ser feliz? Aí o sábio falou assim, você vai fazer o seguinte, compra uma vaca e coloca no meio do quarto, e daí você volta aqui daqui um mês e me conta o que mudou na tua vida. O cara comprou uma vaca, colocou no meio do quarto, voltou pro sábio, e aí, como é que foi? Eu não sabia quão feliz eu era quando eu não tinha vaca no meu quarto. Então, quer dizer, acho que o aprendizado vem também de se expor às coisas e lidar com, colocar em perspectiva as coisas, né? Isso. Não, Porque eu às acho que a vezes a gente Karen não- trouxe sempre na fala dela, e eu concordo muito, assim, eu sou muito privilegiado da vida que eu tenho. Muito. Né? Então, eu consegui construir uma rede de apoio, eu tenho plano A e plano B, né? Puxa, meus pais não podem, meu Deus, quem vai ficar com o cachorro? Tô viajando, e aí como é que eu faço? Então, eu acho que eu sou muito privilegiada mesmo, assim, dentro desse processo. E por muitas vezes me sinto só também. Falo, puxa, e agora, o que eu faço? E tá tudo bem, sabe? Calma. Eu acho que talvez calma é uma coisa que não tem na nossa lista, e ela deveria ter, porque as coisas também se resolvem por si. As coisas vão se resolvendo no final, sabe? Então, Que na verdade, eu diria né, Paty, o que você está falando é assim, a gente não precisa resolver tudo sempre. Tem coisas que vão se resolver. É isso. Acho que a ação é não fazer nada. Tem coisa que eu falo, não vou fazer nada, eu vou esperar. Paty, você me lembrou de algo bem importante aqui, talvez entre na lista do Rodrigo. As mulheres precisam sair de alguns lugares para que as outras pessoas também ocupem. E aqui eu falo de lugares, às vezes, em casa, de delegação. A gente vai precisar... Karen tem uma história linda, que Eduardo arrumava o cabelinho da Marina e a professora sabia quando era ele e quando era ela que arrumava o cabelinho. Porque vinha a Chuquinha toda... É isso. Tem mulheres tudo bem, né? Os homens trocar fralda, não compartilham coisas simples do dia a dia, né? A gente precisa deixar com que o contexto também dê conta de algumas coisas. É engraçado, né? Quando a gente abre espaço, é que surgem, né, as pessoas para fazer o backup, né? Se a gente não abrir espaço, é difícil alguém E levantar é assim a nas mão e organizações, ocupar. né, Rodrigo? E assim nas Também. empresas. Faz tudo, ninguém se desenvolve, ninguém cresce, não tem autonomia, não tem empoderamento, não tem nada, né? Enquanto a gestora fica ali ocupando aquele espaço de faz tudo, o time não cresce. E eu acho que é assim também em casa. A gente só vai crescer e poder viver outras coisas se a gente der espaço. Muito legal, bom. gente, muito Demais. bom. Bom, eu vou ler aqui o resumo de vocês, pelo amor de Deus, não vou nem me apropriar disso aqui, porque é contribuição zero aqui, eu só fiquei batendo papo. Mas primeiro aqui, buscar o sentimento de suficiência, não de perfeição, aprimorar o autoconhecimento, entendendo quais são suas prioridades, construir ou contratar uma rede de apoio e combinar bem papéis, pedir ajuda no que você não souber fazer, combinar bem com os filhos, aprender com os filhos, entender o que é equilíbrio para você, porque a Karen falou dessa questão do sucesso que está dentro de casa, eu acho que tem esse, né, o que é sucesso para você, né?
e sabe definir bem isso, né? Quer dizer, aprender o que é o equilíbrio para você, né? Porque acho que cada um vai ter um, né? Perfeito. Exercitar o equilíbrio emocional, acho que a Paty trouxe, de saber e saber sair de alguns papéis, né? Muito Eu bom. adorei também essa última aqui, achei genial, né? Excelente. Muito Meu bem, Deus, gente. podíamos Olha, falar muito ainda sobre esse tema. É muito mas bom. eu confesso que me inspirou essa conversa, viu? Não sou mãe, né? Como vocês podem ver pela minha barba aqui, não sou mãe. Mas eu fiquei muito inspirado porque é um privilégio poder empatizar com essa situação, né? Porque no dia a dia a gente fala, pontualmente a gente fala sobre equilíbrio de gênero e tudo, mas poder estar dentro de uma conversa tão profunda sobre isso, para mim é um privilégio porque eu consigo entender melhor o tamanho do calçado que vocês vestem, onde que está doendo os calos. E eu acho que é importante, como homem, ter essa evolução, né, de Sem perspectiva, ter uma perspectiva mais apurada, né? Então, Eu realmente indico o livro das meninas para que os homens possam ler. Vou fazer aqui uma mancha que nem estava previsto, mas é que eu realmente gostei muito da estrutura como elas construíram o livro aqui. Então tem uma parte histórica, trazendo muito essa questão de como é que surgiu por que o feminino tem que cuidar, né, das coisas. Então acho que isso nos dá uma perspectiva super bacana. E aí o que a Karen trouxe, que é né, no final de cada capítulo tem e aí, né? E o que eu normalmente falo, né? E para quê? Então tem um para quê aqui. Como é que eu vou organizar isso e como é que eu posso, na minha maternidade, tentar fazer um pouco diferente, né? Sem ter fórmulas mágicas aqui, porque de fato não tem fórmula mágica. Então, quero agradecer muito a participação de vocês, meninas. Assim, para mim, foi um livro que eu voltei várias vezes, né? Quando eu também tive um aborto, né? Então a gente fala muito pouco sobre isso, né? E as meninas também tiveram. Isso nos ajuda a entender que somos seres humanos e que nem tudo dá certo, né? E que tem momentos difíceis. Então, agradeço demais aí a participação de vocês. E fechar, né, Paty, pedindo para elas falarem onde que as pessoas podem comprar o livro, né? Acho uma ótima ideia. Onde é que a gente encontra? Os livros, você pode comprar o livro tanto na Amazon hoje, de forma digital, quanto no site da editora Inverso, e tem várias livrarias espalhadas pelo Brasil. Aqui em Curitiba tem algumas, Livraria da Vila, e também em outros estados, a partir dessa livraria. E eu acho que a gente também fica à disposição nas nossas redes sociais para continuar dialogando. Agradeço de novo aqui o espaço, Rodrigo, Paty, foi muito legal poder dialogar, aprendi muito hoje aqui com cada um de vocês, saio também inspirada e com vontade de escrever mais, de fazer mais, de influenciar mais. Então, por mais espaços como esse, parabéns pela iniciativa. Paty, você é uma referência de mãe, de mulher, de profissional, você sabe disso, né? Tenho um carinho enorme por você, sou sua fã, vou continuar sendo. E a gente segue à disposição, acho que é isso que eu queria deixar aqui, independente dos livros, né? Se vocês lerem, nos contem, nos deem feedbacks, nos contem o que vocês acharam, a gente vai gostar muito de ouvir vocês. Qualquer dia a gente vai fazer um episódio sobre a Paty aqui. Não, porque ela é a executiva C-Level. Não, vamos lá. Executiva C-Level, mãe solteira, mentora de N pessoas, e ainda tem um ritmo de leitura que me impressiona, porque você leu assim, só nos últimos 3 podcasts eu já soube de uns 10 livros que você leu só esse ano, então acho que você conseguiu dilatar o espaço-tempo aqui, viu, Paty? Não. Teu dia tem 27 horas, é provável, eu tô achando. Mentira. Eu queria agradecer também, gente, o momento, o espaço, acho que estar aqui é mais do que a gente imaginava, né? Acho que quando a gente começou de forma ingênua a pensar no livro, eu jamais estar aqui com profissionais como vocês, que a gente admira. Eu admiro a Paty sem ela saber, agarrei ela no evento, dei um abraço, falei que eu gostava dela sem conhecer ela direito, porque eu já admirava. Mas acho que agradecer o espaço, gente, é isso que é o transformar no simples, né? Então, eu sou muito grata a esse espaço que vocês deram para mim, para a Paola, para o diálogo, para as mulheres e para os homens. Então, obrigada por tanto, né? Acho que é isso. Gente.
Um prazer, esperamos ver vocês de volta, né? Veremos, né, Paty? Vamos No próximo convidá-las para livro voltar. já. É Isso. isso aí. E nós que agradecemos e espero que esse episódio chegue para muita gente, porque eu acho que é um tema definitivamente que tem um papel social, tem um papel de melhorar a gestão das empresas, Sim. tem muitos papéis esse assunto. Eu acho que torço para o sucesso de vocês, para que vocês consigam impactar o máximo de pessoas possíveis e muito feliz da gente estar contribuindo minimamente para isso, Sem né, dúvida. Paty? Para quem gostou tanto quanto nós desse episódio, segue o nosso podcast. Eu já vou aproveitar também para indicar um outro episódio que a gente fez super bacana, que é o episódio 80, que a gente falou sobre equidade de gênero nas organizações, com a Margarete Goldenberg, Excelente. super consultora desse assunto também. Então fica a dica para quem quer se aprofundar ainda mais ou ver outros ângulos do tema, ou ângulos complementares. Por hoje é isso. Um abraço a todas e todos e até o próximo Gestão de Pessoas.